Bom dia a todos. Mais um domingo se encontramos uma vez mais nessa casa, aprendendo um pouco mais do Evangelho. E um domingo de carnaval, muitos se encontram viajando, muitos estão festejando. Então nós espírita respeitamos a todos. E nós, como nosso compromisso é estar nessa casa, aprendendo a doutrina, como nós falamos, o Evangelho é muito importante. Então só temos uma maneira de agradecer, que nós possamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e pedindo a Ele: querido Mestre Jesus, estende suas mãos sobre cada um de nós nessa casa, encarnado e desencarnado, que se encontram nesse salão. Mestre Jesus, nos dê força para prosseguir a nossa caminhada nesse planeta de prova e expiação. Mestre Jesus, quando caímos, que nós possamos levantar a cabeça, olhar para cima e agradecer pela oportunidade de nos levantar novamente e caminhamos junto, Mestre Jesus. Que essa manhã possamos sair daqui melhores quando chegamos. Querido Mestre Jesus, permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus que assim seja. E essa manhã nós contamos com o nosso companheiro, o senhor Laércio, que vai trazer um tema muito importante no ponto espírita, a família. Por favor, senhor Laércio. Bom dia, gente. Bom dia aos espíritos também, né? Estão aqui. Eu venho sempre com a minha malinha. É que nem no meu tempo de menino a gente via nas praças o homem da cobra. Ele tinha uma mala que prendia as atenções porque podia sair uma surpresa dali. Então a gente aprendeu alguma coisa com a comunicação de massa, né? Assim. Bem, amigos, como disse o Ari, né? Estamos reunidos aqui em nome de Jesus, né? Em nome do amor, o desejo de evoluir, né, de adquirir conhecimento para a nossa felicidade e das pessoas que estão à nossa volta. Então, naturalmente, eu falo entre nós e falo também para os espíritos. Tenho consciência que, por certo, eu não estou vendo, mas aqui está repleto de irmãos espirituais que sentaram nesses bancos, muitos deles, outros que, simpatizando com esse conteúdo, aqui comparecem regularmente, e os outros ainda que dirigem essa nossa reunião. Então o Ari pediu, né, as bênçãos do alto sobre nós, e nós dizemos que o nosso desejo é de receber sabedoria através dos livros, de quem fala, que isso possa realmente ser verdadeiro, para que a gente construa aqui uma atmosfera favorável para a gente assimilar essa sabedoria que nos torna melhor do ponto de vista do sentimento e da inteligência. Então somos aqui estagiários, né, por um tempo. Daqui a um tempo a gente vai partir, isso já é sabido e não deve assustar a gente. E é bom que a gente aproveite o tempo no melhor sentido, né? O colega lembrou que é tempo de carnaval, de festividade, e cada um busca o alimento que quer, né? No estágio evolutivo que nós estamos, a gente revela em que estágio nós estamos e fazemos nossas escolhas. Então, a gente, no meu tempo de menino, tinha uma música que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E hoje a gente vê que isso está incompleto, porque atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, né? Os espíritos são seres inteligentes da criação, têm inteligência, têm conhecimento, né? E, portanto, quem gosta daquela festa vai estar lá.
quem gosta disso aqui vai estar aqui, né? Então a gente vive fazendo escolhas e cada escolha tem suas consequências, né? O tema de hoje, pessoal, que é voltado à família, originalmente a gente tinha proposto de fazer um exame das questões que está dentro do Livro dos Espíritos. Aproveitamos a bela sugestão do amigo Vanderlei para que a gente falasse da família, pela importância. A família é a base de tudo, né? É na família que a educação se realiza em maior percentual. Então, a pergunta é assim, será que o Livro dos Espíritos fala de família, fala dos fatores da constituição de famílias bem-sucedidas ou nem tanto? Qual a importância relativa da família no processo de educação? E a resposta vai ser total, né? Total. E eu acredito, como acontece na casa que eu participo, ou em outras, eu acredito que muitos dos que nos ouvem, espero que aqui seja diferente, não tiveram ainda a oportunidade de examinar esse livro. Eu pergunto, alguém não tem esse livro daqui presente? Não tem? Não tem? Então, muitos não têm. E é o livro básico. Na reunião passada que eu estive aqui, no primeiro domingo do mês passado, nós falamos um pouco desse livro, como ele era estruturado, né, a estrutura dele, as questões, as anotações, notas de rodapé, algumas mensagens estão assinadas por espíritos, a maioria não, enfim, falamos isso aqui. E aqui falamos também que o Livro dos Espíritos, ele não é para o Brasil, ou para a França, como foi, ou para a Europa, ele é cósmico. Ele vale, ele tem ensinamentos para outros planetas também. E não é presunção não, os espíritos é que dizem isso. O modelo de a felicidade que a gente busca está aqui dentro. Então, para surpresa de vocês, né, daqueles que não tiveram ainda a felicidade de manusear, de adquirir eu vou sair contente daqui hoje se dentre nós, após a fala, alguém sair daqui, passar na biblioteca e vocês têm esse livro aí para vender, entendeu? A gente costuma dizer, Abraão, que o bom orador, o bom expositor, não é aquele que a gente se encanta por ver a erudição, a capacidade de trazer informações incomuns. Não. O bom orador é aquele que, ao terminar a fala, as pessoas saem incomodadas, no melhor sentido, diz, nossa, eu tenho que melhorar, eu tenho que me transformar. Esse é o bom, é aquele que consegue tocar nosso cérebro e o coração para mudanças. Compreende o que eu quero dizer, pessoal? Porque tudo que eu falar aqui vai passar, vão esquecer, alguma coisa vai ficar. Agora, quando eu venho como um vendedor de livros e digo, olha, aqui tem um tesouro, muito mais do que eu consigo falar. Aqui vocês têm ele 24 horas à disposição para você consultar, e de forma agradável, na forma de pergunta e resposta. Aqui, pessoal, tem um índice que possibilita você ver qualquer tema dentro da estrutura que o livro apresenta. Por exemplo, para vir falar para vocês, eu fiz como uma pesquisa. Como vocês percebem, eu tenho dificuldade de enxergar. Operei da catarata, mas não resolveu de tudo. Isso aqui é como um óculos. Isso aqui é como se fosse uma lente que nos possibilita ver em profundidade a vida. Ampla, abrangente, além do que os nossos olhos podem ver. Então essa miopia espiritual, que seria enxergar as coisas além do que é visível, ela pode ser reduzida com a ajuda do Livro dos Espíritos. Assim como o óculos me ajuda, isso aqui ajuda eu a entender a vida, de onde eu vim, porque eu estou aqui, para onde eu vou. Isso aqui é como se fosse o óculos, permite a gente enxergar muito o nosso destino. Compreende a importância de um livro como esse? A casa, quando eu pensei de vir falar desse tema, eu fiz isso. Eu falei, eu vou tentar levar para os colegas lá
eu vou tentar levar alguma dica. Então, por exemplo, alguém que quisesse estudar algum outro tema, seja família, justiça divina, reencarnação, desencarnação, mediunidade, né? O laboratório do mundo, enfim, eu ia vir aqui, ia chegar no índice, foi o que eu fiz. Fui no índice, peguei uma caneta, um papel e comecei a anotar. Aí no índice eu vi assim, ó, vou anotar só como exercício, né? Tem professores, deve ter professores por aqui, enfim. Então eu vi que na página 119, lá no índice dizia parentesco e filiação. Parentesco e filiação. Um pouco mais para frente, escolha das provas. Ó, tudo isso tem a ver com a família. Relações simpáticas. Relações, né? A harmonia do casal decide a situação da família. É fundamental. Um casal em turbulência pode não ter, né, êxito na criação dos filhos, enfim. Depois, da infância. Nossa, a infância é um período que deve passar em família. Simpatias e antipatias terrenas. Anjo da guarda e espíritos familiares. Fala da constituição de família. Casamento e celibato. Depois, poligamia ou monogamia. Poligamia, ter vários parceiros, né? E monogamia, ter um parceiro só. Tudo isso está tratado no Livro dos Espíritos. É lindo, 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 lindo. Pois mais alguns. Laços de família. Olha, bem direto ao tema da laços de família. Eu quero saber sobre família, quero me especializar no tema família. Está lá no índice, laços de família. Os Espíritos vão dizer alguma coisa. Ainda depois relacionei amor material e filial. Muita gente confunde o amor, né? O amor. Depois, uniões antipáticas. Será que o Espiritismo aprova a separação, o divórcio? Tem lá comentários dos Espíritos. E por último eu relacionei aqui expiações e arrependimento. Então olha, eu enumerei aqui 12, Abraão, Ari, 12, fui lá, né? Quando a gente vai fazer trabalho de escola, às vezes você faz, né? Você tem o tema, você começa a estruturar início, meio e fim, e começa a colecionar material, depois você vai descartando, esse não, esse aproveita, e no fim sai um trabalho. É isso que esse livro possibilita. Então, muito mais do que pegar um livro avulso, por exemplo, esse aqui é por acaso que eu peguei, Desafios da Vida Familiar, do Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. Maravilhoso, a forma de pergunta e resposta. Aliás, se alguém quiser, estou doando, tá? Depois é só pegar aqui, vou deixar aqui. Então, já deu para ter uma ideia do que esse livro nos proporciona? É um instrutor, é um psicólogo, é um psicoterapeuta em casa, é um conselheiro, dê o nome que quiser, com esse livro, ó, sem sair de casa. Se eu quiser ter uma aguinha gelada do lado, né? Uma musiquinha suave a nos inspirar, a gente vai saboreando, na forma de pergunta e resposta, como se tivesse alguém aqui diante de mim e eu vou perguntando. Tudo bem? Deu para ter uma ideia? Muito bem, aqui foi isso. Para vocês terem uma ideia do quanto a gente considera importante isso, eu trouxe aqui, o Abraão tem um amigo que tem uma gráfica, há mais de 20 anos, aqui está um exemplo. Tem colegas nossos que não trabalham na mediunidade, nem faz palestra, está lá no grupo, eles vão entregar nas casas das pessoas mensagens como essa. Há mais de 20 anos, a gente entrega nas imediações lá da Zona Norte, onde eu moro, lá, a Helena Maria, Munhoz, aquelas coisas, a gente entrega isso aqui, é uma página singela, falando dos guias de atividade que a gente tem, ou divulgando alguma reunião que a gente queira ativar, mas listando questões do Livro dos Espíritos. Mas já fizemos de tudo, questões do Evangelho, casos de Chico Xavier, contos, e tem pessoas que colecionam, e às vezes via a gente pôr na caixinha de coisa e fala, o senhor que entrega, é a senhora que, olha, eu coleciono, eu tiro cópia, eu mando para a penitenciária, eu tenho filho preso, e aí vai, entendeu? Então tem muita gente aí que se alimenta desses conteúdos. Então quanto mais a gente tornar o Livro dos Espíritos conhecido, nós estaremos investindo em um mundo melhor. Dá para perceber? A ideia não é fazer seguidores, encher a casa espírita. Se vierem, tudo bem, mas é fazer pessoas esclarecidas,
Dá para perceber? Nós estamos assistindo esses tempos a família muito abalada. Tem gente adotando pets ao invés de filhos. Eu acho que os psicólogos, os sociólogos devem estar estudando alguma coisa estranha tem. Eu acho que as religiões deveriam estar preocupadas com esse fenômeno, porque é renascendo que a gente se desenvolve. Nós queremos ser espiritualistas ou materialistas? Porque não pode, a gente tem que ter clareza. Eu estudo espiritualismo ou espiritismo e ajo como materialista no dia a dia, dá um conflito, não é coerente, né? Tudo isso é material para a gente refletir. Que mundo eu quero? Eu tenho consciência que eu estou de passagem por aqui, que eu tenho que aproveitar o tempo da melhor maneira, me instruindo, me melhorando. Tudo isso são motivos para a gente questionar. O que eu quero de futuro? Eu tenho consciência que eu estou construindo o meu futuro? São perguntas interessantes. Ah, mas minha família se incomoda de eu ir. Ah, eu vou todo domingo lá no centro espírita. O pessoal, paciência. Eu tenho clareza de que isso é melhor, porque o filho pode protestar no estágio que ele está, ele pode não ter o entendimento suficiente para compreender os benefícios do conhecimento. E eu não posso, a pretexto de ser simpático ao meu filho, deixar de prestigiar um trabalho de elevação porque ele é míope. Dá para entender? Não pode uma criança dirigir os pais, seria o fim do mundo, né? A criança precisa de carinho, de atenção, de direção. Então eu não posso, o período da infância, a gente vai ler aqui, como mais propício para a gente implantar um novo entendimento, porque as crianças muitas vezes já manifestam tendências nocivas para a vida em sociedade, para a vida em família. E a família tem como prioridade educar os filhos que são enviados. Eu brinco com as palavras, às vezes, eu digo que ser mãe, muito mais do que ser fêmea, né? Ser mãe é uma coisa... A mãe chuta a porta dos céus lá quando ela tem crédito. Mãe é uma coisa assim. Então, ser mãe, pessoal, é um desafio danado. É uma tarefa, eu digo que Deus dá um voto de confiança. Quando ela concede um espírito para alguém, é porque é Deus dizendo assim, olha, cuida desse ou dessa para mim, me devolve um pouco melhor. Não precisa devolver santo não. Qualquer progresso que a mãe conseguir é bendito. Então, de progresso em progresso, não vai longe. A gente vê os espíritos falando que o orgulho e o egoísmo são as duas mazelas da humanidade. Isso explica decadência, sofrimentos, né, imperfeições, orgulho e egoísmo. Cabe à mãe, prioritariamente, ao pai também, cabe à mãe receber essa criança e implantar os conceitos de fraternidade. Para pensar. Quanto amor uma mãe dedica? Pode ser o adversário de ontem, mas pelos laços de sangue já começa ali uma coisa forte. Mãe dá vida pelo outro. Então a mãe é uma educadora por excelência. Ela é convidada a dar sua contribuição para a transformação social, implantando um combate ao egoísmo. O egoísmo é o grande devorador das grandezas do homem. Pelo egoísmo, pelo materialismo, nós vemos congressos, assembleias, aprovando leis em desacordo com Jesus. Está lá Jesus, não assim, mas numa cruz. Mas Jesus está lá decorativamente, mas não é que o pessoal leve em conta. Então, olha quanto faz falta a espiritualização do homem. O materialismo é outra chaga que faz a infelicidade humana. Está aqui no Livro dos Espíritos, para quem quiser estudar. Bem, eu gostaria, já dei a dica, né? Como a gente pode estudar qualquer tema. Muito bem. Separei, Vanderlei, algumas questões do livro que eu gostaria de apresentar para quem não tem. Eu vou começar com uma delas. Questão, não é bem ligada à família, mas questão 642. O Livro dos Espíritos, os itens aqui, ou questões, é tudo numerado. E algum até desdobrado em A, B e C. Questão 642. Ó, pra vocês terem uma ideia.
Aqui fala de vida abundante, tá, gente? Questão 642. Muito bem. Tá aqui. Olha o que Allan Kardec perguntou há 165 anos atrás. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Todos nós queremos ir para o céu, popularmente falando, né? Ninguém quer morrer, mas quer ir para o céu. Aí começa a dificuldade. Então, para ser agradável a Deus e desfrutar uma situação futura, paz futuro, que a gente vai no cemitério e vê lá, descansa em paz, né? Um monte de paz, né? Mas será que estão com a consciência tranquila para merecer a paz? É uma pergunta grave. Ó o que os espíritos responderam. Não é suficiente não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Vamos trazer isso para a família. A gente recebe pessoas, falo por mim, eu tive desafios danados, tive 2 filhos, a gente teve uma criança que adotamos, depois devolvemos, que os pais aceitou de volta, né, pediu de volta. Eu tive dois aí. Todo mal, todo descaminho que meu filho pudesse ter ido por conta da minha omissão, eu teria que me explicar perante a justiça divina. Percebe a sutileza da doutrina espírita? É fácil ser espírita? Não é. Esse negócio de Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, não serve. Não serve. Nós temos responsabilidade de um para com o outro. Deu para entender? Questão 642. Basta eu não fazer o mal? Negativo. Você não deve fazer o mal, verdade. Mas deve fazer todo o bem possível. Por quê? Toda a omissão sua, quando você podia intervir, tem que falar. Por isso que para mãe, não tem ex-filho. Não tem ex-filho. Pode estar de barba branca, cabelo branco. A mãe continua conselheira, protetora e vai por aí. Mãe pensa com o coração. Tudo para poder trazer o filho para um padrão, né, de equilíbrio, de civilidade, de problema. Bem, essa foi uma outra aqui que eu coloquei aqui. Reencarnação, 205. Questão 205. No tempo do Kardec, o pessoal falava, mas os laços de família não destrói, porque uma hora você está numa família, você está na outra, famílias deixam de existir? E essa pergunta o Allan Kardec pôs aqui, questão 205. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Nós estamos circunstancialmente ligados aqui, filhos adotivos ali, trocas de bebê ali, é o DIU que não funciona, eu não queria mais, mas veio, e vai, é isso mesmo. Aí eles respondem aqui, olha, a reencarnação amplia, em vez de destruir os laços de família, baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Então, e diz ainda, a reencarnação amplia os deveres de fraternidade. Quando eu disse que as mães, ela implanta os conceitos de fraternidade nas crianças, já dá os bons costumes, aquela coisa, amplia os deveres, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Então coube ao Espiritismo revelar. E tem quem diz que no concílio lá de Constantinopla suprimiram a reencarnação porque os detentores do poder na época não admitiam que pudesse reencarnar no corpo de um escravo ou de um que não fosse nobre. E diz que não, tira isso aí. É o ser humano atuando. Fazer o quê? Ninguém pode impedir, né? Bem, vamos em frente. Questão, eu vou dar um salto, 582, 583. Eu vou abreviar, tá, pessoal? Não vou cansar vocês, não. 582, 583.
Aqui, ó. 582. Pode-se considerar a paternidade como missão? Quando fala paternidade, naturalmente a maternidade junto. E eles respondem: sem contradita, uma missão. E ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que estes a dirijam no bom caminho, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas, ele diz aqui, aos pais, aos que mais se ocupam em endireitar as árvores do pomar, e fazê-las carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do filho. Ele faz uma observação. Tem pais descuidados, distraídos da sua missão principal. Ele está mais preocupado em proteger outros aspectos do que educar os filhos. E aí ele diz assim: se a criança, sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Olha a responsabilidade dos pais no processo de crescimento, de evolução dos filhos. Perante a justiça divina, nós adquirimos compromissos. Compreende? Vamos ver a questão seguinte, 583. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, esses serão responsáveis? Aí ele põe, mas quanto piores as disposições da criança, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Gente, tudo é filho de Deus, não tem outro criador. Os bandidos e mocinhos são filhos de Deus. Compreende? A redenção da humanidade tem que vir através da humanidade. Compreende? Então, quando Jesus fala, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, era para a gente se amar, mesmo não sendo parente. Eu estou aí com 72 anos, na beira de 72, e no meu tempo, as mães cuidavam de olhar os filhos dos outros. A gente brincava na rua, aquelas coisas. Não tinha inimizade porque uma mãe falou, vi seu filho lá em ação duvidosa, vê lá, dá uma olhada. Compreende? Houve uma inversão, nós estamos atravessando um período de testes. Tem certos princípios que não envelhecem com o passar do tempo. Apesar do que a gente chama de modernidade, que tudo está em franca evolução, tem princípios que são essenciais. Usos e costumes modificam, mas cuidar de gente deve ser uma prioridade. Muita gente transfere para a escola. E eu vi esses dias o professor Cortella, o pai teria endereçado a ele como é que a família pode ajudar o professor na educação. E o Cortella faz um reparo, ele é um educador. Não, pai, não, mãe, não é bem assim. Não é o que a família, como é que pode ajudar na escola? Como é que a escola pode ajudar na família? É a família ajudar na escola. Ele dá o exemplo, que a criança vai para a escola, fica algumas horas lá, com 40 na sala de aula. Entendeu? A educação vem de casa. Prioritariamente, a educação vem de casa. A escola pode dar instrução. Educação é um leque bem maior. Educação. Para Allan Kardec, pessoal, educar gente deveria ser uma ciência. Porque o futuro da humanidade passa pela educação. As nossas instituições, não embasadas na liberté, igualité, fraternité, não embasadas nos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, ela tende a sucumbir, a ter dificuldades. Virando a página, diz que nada convence mais do que a verdade.
É assim? Não tem muita gente perguntando assim, olha, eu queria tanto uma psicografia do meu ente querido, onde é que tem? Seu Laércio, onde é que tem quem dá essa psicografia e tal? Fala, olha, isso é difícil, às vezes precisa de um médium mais específico, é difícil. E certa feita, lendo, acho que foi no Portal da Luz, não estou bem certo, do Emmanuel, um parágrafo me chamou a atenção. O Emmanuel dizendo que não se tinha psicografias em profusão, em abundância, porque aqueles que saíram daqui tinham vergonha, eles não tinham o que dizer, não foram bons pais, boas mães, bons cidadãos, e portanto eles não eram exemplo para ninguém, estavam decepcionados. Como eu... Não, esse aqui não é meu pai, esse aqui não é minha mãe que eu conheci. Dá para entender? O pessoal fica envergonhado. Percebe que não tem tanta psicografia porque não são exemplos. Vou dar um testemunho para vocês, forte, para encerrar. Eu tenho 2 filhos. Já de pequeno, o mais velho, nasceu em novembro de 76, passou da hora de nascer, aquelas complicações, infecções de um jeito ou de outro, cesariana, e o filho ia morrendo. Eu pegava ele com a almofada, e tanto que eu desejei. Fotografava, sempre gostei de fotografia, acompanhei os vários estágios, a barriga crescendo, enxovalzinho, tudo maravilhoso, bercinho, e depois veio essa decepção. Inexperiente de tudo, 23 anos, começou a maratona, corre daqui, corre dali, não resolve, última internação, 19 dias, Hospital Menino Jesus, Vila Mariana, Hospital Escola, saiu sem um diagnóstico, falei, mas se acontecer, deu precisar, os seus traz aqui, tirei no sábado e ia levando de volta no domingo. Estou indo para o hospital, um colega da gente, era um bandista, no meio do caminho, falou, Laércio, posso levar num colega, num conhecido meu, é do Candomblé? Falei, não sei nada disso. Eu achava que o menino ia morrer, perdido por perdido, truco, né? Que a gente tem joga truco, sabe? Tu está perdido, blefa lá. Falei, seja o que Deus quiser. Mudamos o carro, ao invés de ir para Vila Mariana, foi Parque Jurema, bairro dos Pimentas. Estava em formação, loteamento novo, tudo. E vai lá, o cara senta lá, é a casa dele, tem o salão, começa a jogar o tal dos búzios. E joga, e eu triste lá sentado. Em um dado momento, esse senhor começa a falar. Falou, olha moço, seu filho não vai morrer não. E eu desatei a chorar ali, Abrão, porque foi um alívio, a esperança que alguém me deu de meu filho viver, era tudo que eu queria. Eu curti aquela gravidez, né? A gente não tomou anticoncepcional porque a gente ouvia falar que fazia mal, né? Então, nossa, a esperança, aquilo me reanimou. Precisamos fazer um trabalho. Eu falei, não entendo nada disso. Meu colega falou, deixa comigo. Ele estava no trecho, levou lá no dia seguinte e fizeram. 3 dias depois, o menino já dá sinais. De lá para cá ele ficou uma bolinha. Eu guardo até hoje as fotografias, sempre gostei de muita fotografia. Eu falei, que loucura é essa? O cara vem, canta em africano aqui, faz uns ritual desse, e o menino melhora e a medicina não acha. Aí comecei a me aproximar, ia de Osasco lá, fotografar, ritual, comecei a me enturmar com as coisas. Esse é o mistério. Esse menino cresceu, logo veio outro, e foi fonte de problemas. Eu que pedi tanto a Deus um anjinho, ele mandou um capetinha. Desafiava de tudo que é jeito. Na escola era só reclamar de tudo que era muito bem. É assim, vida em família é assim. Eu já no espiritismo, o outro filho começou a dar problema com drogas, ameaça, te mato, corta seu pescoço, dentro de casa. E eu no espiritismo, eu fazia palestra. Chegou um momento que eu falei, eu vou lá no delegado porque eu estou vendo que vai ter uma tragédia dentro de casa. Fui lá no delegado, falei, estou com um problema dentro de casa, assim, o que dá para fazer? Ele falou, vou chamar ele aqui para uma conversa. Chamou ele para uma conversa e veio a ideia, aluguei uma casa, aluguei um ambiente para ele sair de casa, porque era ele ingerir a droga, ele ficava meio doido, ele é forte. E está fora de moda os filhos apanhar de pai, né? Pelo menos falo por mim que sou orgulhoso, eu não tinha dificuldade de lidar com isso. Tendo doutrina, estava passando dificuldade. Eu conversava com muita gente, como lidar
aflito. Minha esposa pensava com o coração, e eu pensando com o cérebro. Começou o desalinhamento entre família. Fui falar com meu sogro, minha sogra, para ver se chamava a atenção da esposa, porque o casal tem que estar alinhado nessas horas, mais do que nunca. Senão as trevas encontram ambiente fértil. Você pode ter leitura, mas... Questão 549 do Livro dos Espíritos. Influencia os espíritos em nossos pensamentos, nossos afazeres? Resposta enfática: sim, muito mais do que vocês imaginam. Não raro são eles que conduzem os vossos passos. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 549. Às vezes a gente tem dificuldade de saber o que é nossa criação mental do que é sugestão espiritual, não é fácil? Quantos médios têm dificuldade de servir na mediunidade? Porque na hora da concentração ele não sabe, ele é consciente, ele como que interpreta? É como se fosse um diabinho e um anjinho falando, e ele desiste de ser médium, por essa dificuldade. Muito bem, a coisa evoluiu de um ponto que eu não suportei. Falei para a esposa: estou indo embora, vocês se merecem, é 3 contra 1, é você, o filho A, o filho B, estou indo embora. Tinha um quartinho lá no Centro Espírita, saí da minha casa, peguei umas roupas, fui lá e falei: de repente eu volto, de repente eu não volto mais. Porque a gente ouvia, eu sempre trabalhei ligado a controle de qualidade, organização de processos, métodos, essas coisas, que é o cúmulo da burrice, é você fazer as coisas sempre igual e esperar resultado diferente. Falei: vou radicalizar. Quem sabe, na minha ausência, né, o pessoal acorda, cai a ficha. Era tudo desespero, pessoal, compreende? No meu coração não era isso que eu queria. Eu sonhava ter um lar. Quando eu era menino, eu tinha um colega por nome de Amauri. Os pais dele eram umbandistas, lá em Presidente Altino tinha um templo de umbanda enorme, e eu adorava ver a matriarca, a avó dele. Eu era menino, ela, ali perto do clube atlético, ela tinha uma mesa tão enorme, maior que essa, e para mim era uma realização ver os genros, os filhos, tudo em volta da mesa, no domingo à noite, tomando café. Eu sonhava com aquele padrão para dentro da minha casa. Menino de tudo. Eu era amigo do neto dela. Eu sonhava. Infelizmente eu não consegui fazer isso. Bem, saí de casa, fui para lá. De repente eu volto, não volto. A esposa era professora numa escola lá. Entristeceu naturalmente. Eu vinha para casa, o Centro Espírita é perto. E eu deitei lá. Quando eu menos esperei, um colega... Reginaldo, um colega lá do grupo de médios, falou: Laércio, tem uma mensagem aqui para você. Acho que é seu pai. Meu pai tinha morrido. Onde funciona o Centro Espírita hoje? Ele faleceu de câncer no pulmão. Tinha medo dos espíritos, era devoto Nossa Senhora Aparecida. Então eu não falava com ele. Só nos últimos tempos, quando detetou que ele estava com câncer já esparramado, eu comecei a falar da vida espiritual para ele. Muito bem. Ele falou: Laércio, acho que é seu pai, tem 2 mensagens aqui, acho que é para você. Eu vou ler para vocês, para mostrar que os nossos parentes que partiram cuidam da gente o quanto podem. Vão perceber nas entrelinhas, é um testemunho que eu estou dando aqui, tá? Olha o que veio aqui, eu falo assim até arrepio. Caminha, meu filho, caminha, ouvira a voz dos perturbadores e não dos amados esclarecidos. Eu radicalizei. Sabendo, conhecendo doutrina, eu radicalizei. Ouvir a voz dos perturbadores e não dos amados esclarecidos. Renova em ti a fé. Ontem falei em teu nome que precisava de carinho e perdão. Vocês imaginem os meus familiares que já partiram assistindo o neto ou o bisneto, né, vendo a família ali. Quem é esse meu filho Rogério? Quem é o Vinícius? Eles sabem, eu não sabia, não sei. Compreende com que a gente lida? Era um membro dessa família ampliada, e os próprios que partiram tendo cuidado da gente, fazendo o que pode. Olha o que ele fala aqui: ainda ontem falei em você que precisava de carinho e perdão. Por que carinho e perdão? Eu estava me perdendo, tendo doutrina, eu não estava interpretando satisfatoriamente. Estava movido por uma boa vontade, até de acertar, mas estava errando, tomando decisões que ia magoar a esposa, ia magoar, preocupar os familiares e tudo mais. Percebe como é que o sofrimento, às vezes, ele cria uma cascata de dor? Então, ontem falei em teu nome que precisava de carinho e perdão. Olha agora o detalhe, Abraão. Envergonhado me sinto pelo que não fiz.
faça aos teus. Imagine meu pai, já desencarnado há uns 20 anos, dizendo isso. Envergonhado me sinto pelo que não fiz, faça aos teus. Eu falei que ele não tinha leitura, semi-analfabeto, era devoto Nossa Senhora Aparecida, é cumpridor dos deveres, tudo bem, né? E aí diz ainda: não acreditei no amor e fé, falhei-te como amigo e ainda não sei bem como fazer. Vê a importância de reuniões como essa. Terça-feira passada nós temos lá no centro uma reunião de fluidoterapia, acho que é como o anel de luz aqui, que é mais voltada, não sei bem direito, é mais voltada ao equilíbrio físico, espiritual, com águas, passes, oração para terceiros, isso assim. E a casa que a gente participa, as sessões mediúnicas é feita embaixo, numa sala de baixo, que o telhado é de Eternite. E lá em Osasco deu uma chuva forte, que furou as telhas. E eu consertei, tinha feito 5 furos, eu consertei com aquela manta. Mas curiosamente veio outra tempestade daquela e furou exatamente sobre a manta que eu coloquei, aquela manta metálica. Então encharcou que goteirava embaixo, não dava para fazer a reunião lá. Aí sugeri, vamos fazer a reunião no salão de cima, porque choveu muito, veio pouca gente. Para os espíritos, o que importa é o trabalho, né? Os meios faz o que pode com o que tem. Aí o pessoal da mediunidade subiu. Então ficou uma reunião pública e falou, olha, se tiver que vir, e fizemos uma fala aberta ao acaso, falando da liberdade. Tudo bem, na hora da comunicação espiritual, se houvesse, né, manifestou 2 entidades. A primeira fora a mãe, e vinha lamentando, sofrida, porque eu tinha feito uma fala dessa diferença entre ser mãe e ser fêmea, e tocou o coração dela. Então você vê, os espíritos estão aqui, estão ouvindo o que eu estou falando. Então muita vigilância no que a gente fala e pensa, porque a gente não pode fazer terrorismo, nem quem ouve, nem nos desencarnados. Quem fala precisa demonstrar a misericórdia de Deus, que tem sempre a chance de um recuo honroso para o infrator. O Espiritismo assim, não vai mandar ninguém para o inferno, penas eternas, não tem disso, está tudo aqui no livro. Então o Espiritismo é eminentemente consolador pelas perspectivas de reparo que eles nos apresentam. Deus perdoa, mas não esquece. Ele te dá a chance de você pagar o que você deve, simples assim, não é melhor? É um processo, é uma pedagogia, é uma forma de educar. Bem, deixa eu voltar para cá porque o horário já convida. Então disse aqui meu pai: não acreditei no amor e fé, falhei-te como amigo e ainda não sei bem como fazer, mas sei que você pode fazer melhor que eu. Não deixe que a morte viva, que é obsessores, é aqueles que têm inteligência, mas não têm sentimento, não deixe a morte viva afastar de ti o sangue da vida. Pessoal, o que é a razão da gente viver? A esperança. Compreende o Evangelho como o livro da esperança? Então uma pessoa sem esperança é um morto-vivo. E o Espiritismo que faz é dar esperança da gente ser melhor do que somos. Prossegue dizendo aqui: encontra-se na perturbação, não seja como eu, se afastando dos fatos. Olha que frase. Ele reconhecia em mim, como papai, inexperiente possivelmente, que eu estava me fugindo dos problemas ao invés de resolvê-los. Isso é a tarefa que os pais têm de desafios na vida em família. E ele finaliza com a frase aqui: faça com confiança e não se perca na responsabilidade que te procura. Então ter filhos rebeldes é uma responsabilidade que muitas vezes já está na escolha das provas. Pode ser tema aqui de algum tempo, escolhas e provas. Mas tem isso, tem. A gente muitas vezes, no processo de crescimento, de aprimoramento, nós pedimos provas para que possamos superá-las e sair formoso. Compreende? Então não fuja da responsabilidade que te procura. Ordem no passado, mas saudade que quer acreditar. Como diz assim, meu amigo, para por aqui. Repara esse passado aí, você tomou decisões, repara, vai de encontro, traz de volta, volta para casa, meio que assim. Finalizando, só uma palavrinha mais. Rita de Jesus, agora foi entidade, um parágrafo. Querido irmão, na mesma noite,
A fé é a certeza de felicidade no amanhã, faísca que inflama o augusto tipo no coração. Se te sentes na detenção, a fé é a chave da saída, verdadeiro caminho da liberdade. Não desprezes aquele que lhe força a fadiga do eu. Estabeleça a ligação e luz que ilumina a caminhada do ser. A música do Legião Urbana diz: é um contentamento descontente, é cuidar que se ganha e se perder, é o, como diz, é a lealdade, é não ter lealdade com quem lhe mata. Compreende o que está reservado à vida em família? Nós não estamos falando de ser passivo, de ser omisso. Austeridade sim, mas compreender essa dinâmica da vida. Então, pela manhã, eu não tenho a pretensão de que vocês memorizem o que eu falo, mas eu digo assim, numa frase, Vanderlei: não fuja da responsabilidade que te procura, pai ou mãe, entendeu? Não fuja, qualquer que seja, não faça que nem eu. Em tempo eu corrigi. Hoje restabelecemos o relacionamento, o filho está lá em Madrid, o outro está cuidando da vida dele, vai para o Chile, aquelas motos poderosas, fazer o percurso dele. Então, vida que segue. Então, antes de ser meus filhos, são filhos de Deus. Eu sou coadjuvante. Tudo bem? Então tá aqui, ó, Livro dos Espíritos, para ensinar a gente a tomar decisões acertadas. Do contrário, vamos aprender tomando decisões erradas. Também aprende. Ok, Vanderlei? Muito obrigado, senhora. Obrigado, gente, pelo carinho, pela atenção, viu?